É isso aí, pessoal. E vamos lá. Hoje tá sendo um dia horrível pra mim. Eu dormi pouco. Por um motivo especial aí. Essa semana foi horrível pra mim. Tá sendo horrível. Tem os lados. Tem os lados. Lados. Tem o lado bom. Não tem os lados, é o lado. Tem um lado bom, tô aprendendo bastante coisa. Aprendi palavra nova. Tive reflexões. Mas eu acho que estão me testando. Passei a semana toda. Passei a semana toda com diarreia, com virose. Não posso falar essa outra palavra. E tá um clima ruim com a pessoa que eu gosto. Tá um clima ruim com meu pai. Tá um clima ruim com minha mãe, com a família inteira. Comigo mesmo não tá. Acho que sempre tá ok comigo mesmo, né? O que eu posso fazer pra ficar relaxado? Passar tempo comigo mesmo, com a minha psicóloga, ex-psicóloga, né? Não faço mais terapia. Pode ser com os meus gatos também. Passei um tempinho com a cachorrinha lá. Eu vi a final do Mundial do LoL hoje também. Comi um estrogonofe gostoso. Melhor eu ficar quietinho, não atiçar ninguém sobre meus incômodos. Não preciso de me provar pra ninguém. Não preciso sentir os ciúmes que eu tô sentindo. Não preciso. É só eu continuar pacífico e suave. E fazer coisas que eu gosto. É só um dia ruim. É só uma sensação ruim que eu tô alimentando na minha cabeça. E isso vai passar. Qualquer coisa eu pergunto depois. Mas por que eu demorei tanto pra fazer vídeo? Por causa disso. Eu tive uns dias ruins aí pra trás. Mesmo que o final de semana passado foi muito bom, alguns dias foram ruins. Sei lá, eu só tenho um azar mesmo em relação ao amor, em relação ao emprego, minha carreira. Mas eu tenho muita sorte no jogo, muita sorte com coisas que exigem sorte. Mas tudo exige sorte. Tem coisas que só o esforço não funciona, eu acredito. Que se só o esforço funcionasse, eu estava muito bem na carreira e estava muito bem no amor. Só o esforço não é o suficiente, não. Ainda mais agora, domingo à noite. Que dia difícil para lidar comigo mesmo. Eu aprendi. Vou falar sobre a palavra nova que eu aprendi. O nome da palavra nova é eudamônia. Eudaimônia. Eu já vi ela em alguns jogos. O último jogo que eu vi, se eu não me engano, foi no Vampire Survivors. Mas eu já vi em jogos de Play 2, eu já vi carta com esse nome, carta de Pokémon, ou de Yu-Gi-Oh! Não lembro. Ou de Magic, não sei, não lembro.
Mas eu já vi essa palavra muitas vezes e eu fui pesquisar por causa de um tweet que um amigo meu me mostrou. Esse amigo meu, pô, gente boa, eu considero que ele foi um aprendiz meu, oficialmente, mas ele não foi aprendiz. Ele foi mais um amigo do que aprendiz. Eu prefiro chamar de amigo, porque o cara é um amigo. Ele me mandou um tweet e o nome do usuário do cara era Eudamônia. Eu li tudo que o cara disse, um texto bonito sobre a capacidade, o hábito ruim de fazer planejamentos prévios sobre coisas da vida. Ninguém vai na montanha russa fazendo todos os cálculos de todos os loops e a sensação ruim na barriga, a força G. Ninguém faz essa sensação. Ninguém faz esse cálculo de, tipo, se alguém vomitar na minha frente e voar em mim, ninguém faz esse cálculo. A pessoa vai na montanha russa pensando no que ela vai se surpreender. E as pessoas tinham que fazer mais coisas assim na vida, não de montanha russa. A gente não tá falando sobre montanha russa, tá falando sobre outras coisas. Mergulhar em oportunidades, chegar na garota que você gosta, pedir emprego, sair. Tem emprego aí não? Tem vaga aí não? Eu já sou assim por causa de alguns filmes que eu já vi. Eu não tenho receio de errar, tentando acertar. Que foi o que eu expliquei no último vídeo que ficou sem som do Resident Evil 4. Eu só aceito errar se eu estiver tentando acertar. Se eu for errar de propósito, não pode. Não posso errar de propósito. Eu não posso escolher errar. Eu só posso errar enquanto eu estou escolhendo e tentando acertar. E o texto desse cara com o nome de usuário Eudamônia foi respondido por um cara que leu o texto desse cara e falou: a academia fechou uma semana depois que eu cheguei na mina. E eu era afim na academia. E estamos conversando bem, tudo tá se encaixando, marcamos de sair. Se não fosse esse texto, eu nunca teria pedido ela para sair. E a academia fechou. Se ele não tivesse lido o texto, ele não teria chamado ela para sair, nunca mais ia ter visto ela, porque ele não sabia nem o nome dela. Aí eu fui pesquisar o nome dele, do que significa eudaimonia, e significa o prazer, a sensação que é de você estar no ápice ou no processo do desenvolvimento pessoal. Eu já senti isso algumas vezes na vida. Eu já senti muito bem comigo mesmo por estar fazendo coisa certa e não estar fazendo mais nada de errado. Mas às vezes eu sinto que eu sou insuficiente, porque na corrida da vida eu sou muito sortudo em alguns assuntos e sou muito azarado em outros. E tem homens hoje, o contrário de mim, passando o contrário de mim, que tem muito azar com mulheres, muito azar com amor, mas muita sorte no dinheiro. E azar com aparência também, porque eu nasci com uma lata boa. Meu fone fica desligando se não tem som. E eu fico pensando, cara, será que a minha hora de ter a sorte com o trabalho, com a carreira, com família, com, com dinheiro? Eu não gosto de dinheiro, mas eu queria ter pelo menos um pouquinho, ser um pouco mais estável. Porque eu não sei, eu acho que falta um pouquinho para minha família ter um pouquinho de orgulho de mim e para eu poder fazer mais coisas para quem eu amo. Meu dinheiro não vai ser para mim, vai ser para construir a base dos meus filhos no futuro, para eu poder tratar eles bem, da minha esposa também, não posso excluir,
mas é mais para ter um pouquinho de dignidade com a minha família. Passei por uma situação essa semana, foi muito desconfortável e eu mantive essa postura minha e eu tive essa sensação de eudaimonia, de que se não fosse eu, um cara evoluído com paciência, as coisas teriam piorado muito nessa situação que eu passei. Se eu tivesse perdido a cabeça, ficado com raiva, eu não senti um pingo de raiva, um pingo de desespero, enquanto todos ao meu redor estavam sentindo muito desespero e raiva e me xingando. Mas não teria acontecido se eu tivesse um pinguinho de dinheiro que eu esqueci de pagar uma parcela. Eu acho que foi um teste que eu passei bem, mas foi um teste que, mesmo se eu tirasse nota máxima, ele tinha que ter esse desgaste, ele tinha que ter. Tinha que acontecer uma corta de. Um rompimento de laços que teve. E eu mantive a paciência, tudo. Pra mim, ó, rolou o dado, deu um, e depois eu rolei o meu dado de paciência, de inteligência, não sei, de fé, e deu 20. Mas esse primeiro dado que deu um no resultado, tô falando de D20 do D&D, tá? É, machucou algumas pessoas. Não é que machucou, provocou uma reação, uma cadeia em reação negativa que não foi culpa minha, mas eu fui escolhido para resolver, eu resolvi e mesmo assim foi horrível. Aí eu tô numa sinuca de bico agora, porque não é suficiente eu me sentir bem comigo mesmo enquanto as coisas ao redor estão caindo e mudando e pedindo essa sorte financeira que eu não tenho. E não é nem falta de planejamento, não. Eu sou esforçado. É só azar mesmo de carreira e sorte no amor. Essa sorte no amor, por exemplo, que eu estou sendo sortudo agora e eu agradeço muito por essa sorte, meio que tá impossibilitando eu de ter sorte no dinheiro. Hoje é dia 9. Eu tinha que estar chegando nos Estados Unidos até dia 11. Eu sei que é só uma fase. Eu queria ter pelo menos um dinheirinho pra perguntar ao tarô se eu tô. Se tem alguma coisa de ruim acontecendo quanto ao trabalho, se eu estou no caminho certo em relação à carreira. Que no amor eu já descobri que eu tô no caminho certo. A minha amada fez eu buscar essa resposta. E a resposta foi satisfatória para ambos. Mas eu e ela estamos passando um aperto agora que é puramente financeiro. Não passa nada de financeiro, não está afetando nós, mas está afetando a minha mente. E está afetando a mente dos familiares meus também. Aí é isso, eu fico julgando, será que o prazer de eu ser uma pessoa 100% justa e fazer coisas corretas perante a Deus e perante as leis está de fato me favorecendo? Eu tive oportunidades de me corromper no passado. Será que eu não deveria? Será que eu deveria ter me corrompido?
para eu não estar mal do jeito que eu estou hoje? Será que eu estou sendo preparado para alguma coisa maior do futuro? Mesmo que eu esteja sendo preparado, eu estou passando nos testes para esse futuro gigante que me aguarda? De ser um pai próspero? Eu não quero ser rico, não. Eu só quero ter riquezas de coisas que as pessoas não compram. Que é ter uma família bem estruturada e ser um pai presente e amoroso, com um bom discernimento para educar. E o resultado de tudo isso, do meu bom relacionamento, do meu ótimo casamento, do meu ótimo planejamento financeiro, é a felicidade dos meus filhos. Eu tô no caminho certo para isso? Eu fiz um Santo Rosário essa semana, essa última semana do dia 31. Começou no dia 31. E eu sinto que eu terminei pior, mais incerto, com mais dúvidas do que o Rosário de 40 dias do último mês. O que será que está acontecendo? Outra coisa que me baqueou profundamente ontem. Na madrugada, enquanto eu estava esperando minha amada chegar em casa, e ela não me mandou mensagem quando chegou, e eu fiquei acordado esperando. Eu ajudei uma pessoa anônima, que eu não posso falar quem que é, por ética, né? Ajudei uma pessoa a resolver um problema dela que ela não pode contar pra ninguém e não pode e eu não posso contar pra ninguém desse problema que eu ajudei essa pessoa. Mas chegou recentemente na minha vida, né, essa pessoa. Então, mesmo assim eu ajudo de graça. Eu eu prometi ser transparente e, e eu fico nessa questão. Eu ajudei essa pessoa, mas afeta algumas pessoas que eu gosto. Que eu devo fazer? O que a ética deveria. Como ser um homem moral de um bom caráter? Ser transparente e contar para essas pessoas que eu gosto quem eu ajudei e como eu ajudei? Ou honrar a pessoa que eu ajudei anonimamente sem contar nada para ninguém? É umas questões difíceis, sabe? Que eu não. E outra, pior ainda. Essa aí me derrubou. Esse mesmo amigo me mandou um vídeo que ficou famoso em 2018. Enquanto a minha amada tá reatando umas amizades com ela, e eu falei com ela para aproveitar que ela tá tendo essa oportunidade de reatar amizades, que ela perdeu ou deu uma afastada, esse meu amigo, esse mesmo meu amigo que me mandou o tweet sobre essa questão filosófica, que eu aprendi essa nova palavra, eudaimonia, ele mandou um vídeo que explodiu em 2018 no Twitter, e no Twitter, nos comentários, tinha um link pro Instagram. E nas curtidas, tinha 2018, tinha dois amigos meus que se foram. Foi um dos. Meu fone desligou de novo. Foi um dos motivos de eu ter entrado na psicologia foi essa falta que os meus amigos que não que se autoexterminaram se foram, sabe? Essa falta que eles fazem. Eu não queria que mais ninguém se fosse, que mais ninguém partisse.
um dos piores finais de semana. Ou semana. Da minha vida, não. Mas desse ano. Eu tô acostumado com uma maré de azar. Ó, tô acostumado com uma maré de sorte. Tô acostumado com. Tô acostumado com as coisas darem certo que eu planejo. As coisas que deram errada foi todas fora do meu controle. Mesmo que eu tenha certeza já sou maduro o suficiente para entender que nada disso estava sob meu controle, sobre minhas mãos para eu resolver. O que eu tive que fazer para resolver, eu resolvi. O que eu tive que fazer para dar certo, eu fiz e não fiz nada de errado. Mas ainda assim, essas coisinhas abalam nosso mental e fica nessa batalha eterna que eu mesmo com a minha mente sobre essas questões e sobre se eu agir certo perante as leis e as regras morais da sociedade e meus limites pessoais também. Eu acho que eu agi certo. Eu tô bem. Mas mesmo assim, baquei. É isso. Vou jogar agora como válvula de escape. É raro eu fazer isso, mas funciona. E amanhã tem vídeo.